da presença de Deus. Muitas vezes buscamos tantas coisas, mas nada pode preencher o nosso coração como a presença de Deus. E essa música fala sobre isso, sobre como tudo o que precisamos é estar com Ele, né? Estar com Deus. O texto que nós vamos começar aqui a meditar essa palavra é o Salmo 16, versículo 11. Salmo 16, versículo 11. Os irmãos acharam? Diz assim: Tu me farás conhecer a vereda da vida, na tua presença a plenitude de alegria, a tua direita há delícias perpetuamente. Tem alguém com uma tradução diferente? Essa é a tradução da Almeida Corrigida. Alguma tradução diferente? A minha tem abundância de alegria. Abundância de alegria. Como não é? Independente da tradução, né? Pode usar um termo ou outro, mas sempre para dizer a mesma coisa, que fala que na presença de Deus nós temos uma abundância de alegria, uma alegria eterna, né? Cada um vai ter uma tradução diferente. E aqui o salmista diz que na presença de Deus é essa plenitude de alegria, que não é apenas sentir algo, mas ser completamente preenchido por Ele. Ou seja, ser pleno, ser cheio, completo. Não é pela metade, é ser inteiramente cheio da alegria de Deus. Os irmãos conseguem entender isso? O quão nós estamos carentes, a nossa sociedade, o mundo está tão carente dessa alegria, dessa plenitude de Deus. Não é verdade? Quando cantamos, né, na canção, diz: nada mais, nada além de ti, eu só quero a ti. O trecho da música, né, é o refrão, vai se repetindo várias vezes. A canção vai dizer isso: nada mais, somente a ti, eu só quero a ti. Aí nós estamos declarando que Deus é tudo o que nós precisamos. Ou seja, nós precisamos desfrutar da presença de Deus. E na presença de Deus nós temos abundância de alegria. Faz parte da nossa adoração, da nossa devoção ao Senhor. É desfrutar dessa alegria que o Senhor tem a nos oferecer. Tem muitos por aí, por conta de alguns cristãos, infelizmente, ao longo de muitos anos, décadas, que dão, infelizmente, maus testemunhos. E tem gente que diz assim: eu não quero ser cristão, não, lá fulano, carrancudo, a cara amarrada, sisuda, que não se diverte, não pode ir numa praia, não pode se divertir, não pode ir num parque, né? Não, mas em Cristo há plenitude de alegria. Você pode se divertir com o Senhor, aonde você for. Tem um texto que agora eu não me lembro, se eu não me engano, o apóstolo Paulo fala, que ele teve no inferno, mas o inferno não teve dele. Você está entendendo? O apóstolo Paulo diz que teve no inferno, mas o inferno não teve dele. Aí o salmista também vai dizer que se a gente for no mais profundo do abismo, o Senhor estará lá conosco. Então, nós precisamos estar com o nosso coração inteiramente pleno em Cristo. Porque aonde quer que a gente esteja, e pelo que a gente esteja passando, nós vamos sentir alegria. Não é a alegria que o mundo, que o sistema quer dizer que a gente deve ter alegria. Aí vai ter uma parte da sociedade que vai dizer que ter alegria para os homens é pegação, é para as mulheres, é noitada, é cachaçada, né? Vai ter uns que vão dizer que alegria é isso. Vai ter outros que vão dizer que alegria é você contemplar a natureza. E a gente vai ver que contemplar a natureza também é alegria.
Mas não é só isso. Porque a beleza da natureza pode se acabar. Está aí o aquecimento global, os degelos, e essas belezas naturais um dia vão se acabar. A gente viu recentemente aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, a gente viu recentemente em Los Angeles, nos Estados Unidos, o fogo se alastrando, destruindo tudo. Ali tinha belezas da natureza e foram destruídas. A gente pode contemplar e se alegrar, mas a nossa maior alegria é que nada vai destruir, está em Cristo Jesus. E isso é inegociável, é inabalável. Quando nós estamos na presença do Senhor e desfrutamos verdadeiramente de tudo quanto Ele tem a nos oferecer, nós somos alegres, nós somos felizes. Muitas vezes estamos tão ocupados com as demandas da vida que esquecemos de desfrutar daquilo que é mais essencial, que é a presença de Deus. As lutas do dia a dia, o trabalho, as tarefas. Eu cheguei aqui, mas eu estava na igreja, e aí, varão, como é que você me pergunta, né? Aí, estamos na luta, mas estamos vencendo. Aí, Silvana também me perguntou ali, aí como é que está? Aí, eu estamos aí na luta, mas estamos vencendo. Os cristãos têm o costume de citar alguns textos bíblicos, né? Aí eu citei um texto do Salmo 70, né? Apressa-te, Senhor, e me livrar. Porque a demanda do dia a dia, que nos sufoca, que às vezes vem para nos abater, nos desanimar, nos fazer parar. Mas nada como estar e desfrutar da presença do Senhor para renovar a nossa fé, renovar o nosso vigor. Às vezes até fisicamente nós estamos cansados. Silvana com certeza veio do trabalho, né, Silvana? Agora está cansada. Fisicamente o corpo dela está dizendo para casa, cama, dormir, tomar um banho, comer, descansar, que amanhã é outro dia de luta. Mas ela veio, porque o Senhor renova isso nela, o compromisso, né? A responsabilidade, então, assim como nela também nos demais irmãos, que também tiveram dias cansativos, exaustos, mas por quê? Lembra que estar na presença de Deus, estar na comunhão com os irmãos, é desfrutar da presença do Senhor, e isso traz renovo para nossas vidas. Mais do que realizar obras ou buscar vitórias, Deus deseja um relacionamento íntimo conosco. Hoje nós vamos refletir, falar sobre essa presença de Deus. A presença de Deus, ela nos dá plenitude, como diz o Salmo 116:11 que acabamos de ler. A presença de Deus não apenas nos consola, mas ela nos completa. Não é uma alegria momentânea, mas é uma satisfação eterna. Sabe quando você passou o dia pesado, tem passado por lutas, perseguições, e aí você vai deitar, você vai dormir, você começa a chorar. Você segurou aquela lágrima o dia inteiro, aquela dor, está gemendo de dor, está sofrendo, não só fisicamente, mas na alma. E aí você fala com Deus, e você se derrama diante do Senhor em lágrimas. E você diz, Senhor, você abre o seu coração e diz, Senhor, eu não aguento mais, está difícil. E aí de repente você sente uma presença especial, algo lhe aliviando aquela dor, sabe? Aquele alívio, aquele frescor no seu espírito. Você se sente consolado ali, é o Espírito Santo trazendo a presença de Deus, a própria presença de Deus, te consolando, te enchendo. E ali não é algo simplesmente momentâneo, passageiro, mas algo constante, porque o Senhor não nos abandona. O Senhor, a gente pode não ver, podemos não perceber, mas o Senhor está conosco em todos os momentos da nossa vida. Ele desfruta da nossa presença. Agora Ele quer que a gente desfrute da presença dEle na nossa vida. Muitas vezes buscamos em pessoas ou coisas materiais ou aquilo que só Deus pode oferecer. Não é? Às vezes a gente está se enchendo de consumo, né? Há uma sociedade muito consumista, que incentiva a gente a consumir.
Se deixar, você passa o dia todo no celular, olhando TikTok, Kawaii, Instagram, né, Facebook, YouTube. E aí você fica o dia todo consumindo conteúdo de internet. Quando não é assim, pessoas que colocam a sua felicidade, o seu bem-estar na comida. A comida também tem esse papel de trazer essa saciedade, mas ela é momentânea, ela é passageira. Não é? Eu estava ontem, quando eu fui para fazer o exame, acabei não fazendo, e aí acabei acompanhando o Mireia. E aí, em fila de médico, a gente acaba fazendo camaradagem, né? Com as pessoas. E tinha uma moça lá, que ela começou a falar negócio de internet, de celular e tal. Aí a mulher não estava com o celular na mão, mas foi tocar no assunto, a mulher foi pegar o celular. Aí começou, olhando o celular e jogando e vendo vídeo. Aí eu, que não estava mais para ser atendido, eu falei assim, estou aqui precisando me distrair, fiquei jogando também. Chamou o nome da mulher, a mulher não viu, porque ela estava no celular. Miranda que falou, ei, cara, te chamando. Pensei, às vezes a gente vai se distraindo, porque a gente entra ali no mundo e já foi se distrai. E Deus está querendo essa relação que a gente tem com a comida, com a internet, com todas as outras coisas. Ele está querendo ter conosco. Ele está querendo que você se perca o tempo com Ele. Que você não diga assim, não, vou orar 30 minutos. Aí passa 5 minutos, vixe, já orei tudo que tinha para orar. Já falei tudo que tinha para falar. Acabou. Deus não está querendo horário marcado com você, não. Ele quer que você tenha um tempo com Ele. E seja o tempo que for. Se não vai ser 1 minuto, mas que seja 1 minuto exclusivo para Ele. De plenitude para Ele. Sabe, irmãos, precisamos estar inteiros. Se nós estamos aqui hoje cultuando ao Senhor, a nossa mente, não só o nosso corpo, precisa estar aqui cultuando a Deus em comunhão aos irmãos. E não estar aqui pensando como foi o dia de ontem e nem o que eu vou fazer amanhã. Porque como a Bíblia já sabe, e é o jargão dos cristãos, o amanhã pertence a Deus. Então você já sabe o que você vai fazer amanhã. Agora não é hora de você pensar no amanhã. Agora é a hora de você desfrutar da presença do seu irmão. Por exemplo, desfrute da presença de irmã Cláudia. Eu mesmo só vi irmã Cláudia dia 22 de dezembro. Estou vendo irmã Cláudia hoje. E ela já me disse que eu só vou ver ela mês que vem. Olha que louco. Então vamos desfrutar esse pouco tempo da presença de irmã Cláudia. Está entendendo? Embora a gente tenha o WhatsApp dela, pode falar, mas não é a mesma coisa que você dar um abraço na irmã. Não é? Vamos desfrutar. Então a gente precisa estar pensando aqui agora. Desfrute da companhia do seu irmão que está ao seu lado. Pergunte, tire aqueles minutinhos antes do culto começar, ou depois do culto terminar. Desfrute, aproveite, porque através da vida do seu irmão também é a presença de Deus. Deus habita na vida do seu irmão. Ele é a representação da presença de Deus também na sua vida. Quando ele lhe dá um abraço, aquele abraço carinhoso, confortável, né? Que ele se preocupa com você. Ali é Deus também falando que se preocupa contigo. Quando ele te ouve o seu desabafo, diz assim, irmão, irmã, ore por mim. É Deus que está ouvindo a sua oração, o seu pedido de oração, o seu clamor. Então valorize também a presença do seu irmão. Não tenha pressa para ir embora. A não ser que você está esperando alguém, ou então vai pegar ônibus, está perigoso, alguma coisa assim. Mas fora isso, aproveite, desfrute. Tem um exemplo de Lucas 10, versículo 38 ao 42, que mostra, que narra a história de Marta e Maria. Os irmãos devem conhecer esse texto. Quando Marta estava ocupada com as tarefas, enquanto Maria preferia desfrutar a presença de Jesus. Não que o serviço a Deus seja errado. Não é verdade? Servir ao Senhor com nossos dons e talentos, conhecimentos, não é errado. Mas tem coisas que não podem superar, ser maior
porque você ouvia a voz de Deus. Vocês não estão entendendo o que eu estou dizendo? Você vir à igreja, varrer a igreja, lavar o banheiro, estar no culto e tal, é dom. Mas isso não pode tirar o seu devocional com o Senhor. Esse momento aqui de agora, ele não pode ser único e exclusivo seu de momento de adoração a Deus e desfrutar da presença do Senhor. Tem gente que só pega na Bíblia, vou falar. Tem gente que só pega na Bíblia, vou dizer logo aqui na tonada, dia de quarta e dia de domingo. Se perguntar, pegou na terça-feira na Bíblia, ô irmão, não tive tempo. Irmão, você orou, ô irmão, não tive tempo. Não pode ser assim. Nós precisamos desfrutar da presença de Deus. E o nosso devocional, o nosso pessoal com Deus, que não é aqui, é no nosso dia a dia em casa, esse é o mais precioso, é o mais valioso. Que ali é a sua relação íntima com Deus. Quando Jesus diz que o véu se rasgou de cima a baixo e nós temos livre acesso ao Senhor, é porque você não precisa, não depende de Gustavo, de Silvana, de Cláudio, nem de Israel, para ouvir a voz de Deus. Agora você fala diretamente com Ele. Isso é na relação do dia a dia. E nós precisamos valorizar o sacrifício que Cristo fez na cruz por nós. Ele quer uma relação de intimidade com cada um de nós. Nós não podemos buscar o Senhor tão somente, exclusivamente, quando a situação aperta, quando está difícil. Também precisamos lembrar de buscar o Senhor no momento de abundância, de abundância. Sermos gratos ao Senhor. Gratos ao Senhor com as nossas finanças, abençoando uma pessoa necessitada, seja no dízimo de ofertas, com aquilo que a igreja vai fazer, seja com uma cesta básica que você possa abençoar, seja com uma doação que você faz a essas instituições de caridade, né, que pede, desconta na Coelba, na água, alguma coisa assim, né? Isso, você está honrando a Deus, você está sendo grato ao Senhor, você também está adorando ao Senhor quando você faz isso. E aí uma perguntinha para a gente poder refletir. Nós temos priorizado estar aos pés de Jesus como Maria, ou estamos distraídos com as tarefas do dia a dia? Segundo ponto para a gente poder meditar, refletir, é a presença de Deus como um convite a um relacionamento. É uma relação mesmo, sabe? Como você tem com o seu filho, como você tem com a sua esposa, ou com o seu marido, sabe? Nesse sentido, uma relação. Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. É Jesus falando a cada um de nós. Olha como Jesus, mais direto do que isso, acho que impossível, né? Jesus está sendo curto e grosso, direto e objetivo. Eu vou bater na sua porta, ou seja, ele já está me chamando para uma relação. Se você abrir, eu vou entrar, a gente vai sentar, vai bater um papo, vai comer um lanchinho. Vem, Marcelo. Porque só conversar de barriga vazia não dá certo. É bom que tem que ser uma água para enganar a fome. Né? Aí Jesus fala, mas imagine, uma pessoa lhe chama para ouvir a sua dor, lhe prometendo solucionar os seus problemas, e não vai ficar só na conversa, vai ter comida também. Rapaz, que bênção. Glória a Deus. Então o Senhor está chamando para um relacionamento. Isso é um relacionamento profundo, íntimo. Por exemplo, na minha última administração, eu citei que a relação com Deus, que o Senhor quer uma relação profunda conosco, é que, como diz Mateus 6, ele fala o quê? Entra no teu quarto e fecha a porta. Aí eu falei o seguinte: quem entra no quarto é qualquer um? Não, são pessoas que têm uma íntima relação com você. Um segundo ponto que eu trago nessa noite. Aqui Jesus fala sobre ceia.
no texto de Apocalipse 3:20. Então cearei com você. Primeiro, não é qualquer um que entra na sua casa. Segundo, é qualquer um que você chama para a sua cozinha? Para você sentar na sua mesa, que tem mesa na cozinha. Não é qualquer um. São pessoas que têm um pouco mais de intimidade para poder entrar na sua cozinha, sentar ali com você, bater um papo, tal. Não é assim? Porque tem gente que só quer entrar na sua casa para olhar o que você tem. Tem até um texto na Bíblia, que eu estava meditando outro dia, e eu só vou separar aqui para refletir e preparar uma palavra sobre isso. Tem um texto no Antigo Testamento, aqui, de um dos reis, que fala mais ou menos sobre isso. Que o rei abriu o palácio, os inimigos mandou os espiões, entrou, olhou tudo que tinha, depois preparou a emboscada e levou tudo. Então não é qualquer um. Eu acho que é isso aí. Acho que é isso aí. E aí, veja, não é qualquer um que a gente bota na nossa casa, não é qualquer um que a gente chama na nossa cozinha. São pessoas que a gente confia, que a gente tem uma certa intimidade. Então o Senhor, Ele nos chama para essa relação, Ele nos convida a abrir o nosso coração, sermos sinceros diante do Senhor. Né? O coração fala sobre isso, sobre a sinceridade, abrir os seus sentimentos diante do Senhor. Não tenha reserva diante de Deus, porque Deus observa cada detalhe do seu dia a dia, do seu pensamento. Não adianta esconder nada do Senhor. Estar na presença de Deus não é sobre um lugar físico, mas sobre um estado espiritual de comunhão constante. Tem gente que fala assim: eu vou para a presença do Senhor com correlação de igreja. Igreja é um espaço físico. Já está provado na Bíblia, né? E não é o espaço físico que representa a presença de Deus. A presença de Deus vai estar no espaço físico porque nós estamos ali adorando. Porque Ele habita em cada um de nós. E aí eu pergunto, quanto tempo nós estamos reservando para cultivar esse relacionamento com Deus? Esse relacionamento íntimo. Quanto tempo você está dedicando da sua vida, do seu dia, para ter essa relação com o Senhor? Porque nós queremos experimentar o melhor de Deus, né? Tem uma música do cantor Kleber Lucas, que diz: o melhor de Deus é onde está. Eu estava desanimado. O melhor de Deus é onde está por vir. Nós queremos todo esse melhor de Deus que ainda está por vir. Embora que o melhor de Deus já veio, que foi Jesus. Mas eu entendo que o melhor de Deus, que quando nós falamos, tipo, é o melhor de Deus aqui na terra, no dia a dia, na nossa relação humana. Nós queremos tanto. O melhor de Deus para a minha saúde, o melhor de Deus para o meu emocional, o melhor de Deus para minhas finanças, para a minha família. Não é assim? Queremos sim ter vidas, dias melhores. Como diz outra música aí, também, né? Dias melhores. Tem cada música aí que não é gospel, mas é cristã, que prega pra gente, que a gente tem que parar para pensar. Então nós precisamos, se queremos desfrutar o melhor de Deus na nossa vida, dias melhores, nós precisamos primeiro desfrutar da presença de Deus. Vou repetir: clama a mim e respondeste-me, e anunciar-te-ei grandes coisas e firmes que não sabes. Como é que nós queremos experimentar coisas grandiosas da parte de Deus, com cura, milagres, prodígios, maravilhas, se nós não estamos buscando ter uma intimidade com o Senhor? Não vai rolar. Não vai rolar. A presença de Deus, ela nos renova e nos transforma. 2 Coríntios 3, versículo 18, diz: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho
a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Olha a palavra, é uma palavra muito forte, que nós seremos renovados de glória em glória, como se estivesse olhando para Deus, o espelho. Veja bem, Jesus é a imagem e nós seremos o espelho. O espelho só reflete aquilo que ele vê. Se ele não vê nada, ele não reflete nada. Então nós somos o espelho. Então nós precisamos refletir o quê? A glória, a presença de Deus. Refletir o próprio Deus. Então é isso que o Senhor está dizendo. Quando nós buscamos a presença do Senhor, nós somos contemplados como esse espelho, que somos transformados de glória em glória, na mesma imagem que é refletida, que é o Espírito Santo do Senhor. Estar na presença de Deus muda, nos transforma a cada um de nós. É impossível uma pessoa estar completamente, plenamente na presença do Senhor, sem reservas, se entregar diante do Senhor, para ser guiado e transformado por Ele, e continuar a mesma coisa. Não tem como. Alguma coisa nós seremos transformados. Alguma coisa. A intimidade com Ele nos transforma a sua imagem, nos capacita a viver de maneira diferente. Quando Moisés desceu do Monte Sinai, seu rosto brilhava por causa da glória de Deus. Está lá em Êxodo 34, versículo 29 e 30. Da mesma forma, a nossa vida deve refletir a presença de Deus. Irmãos, eu não botei aqui, mas eu lembrei aqui agora. Tem um texto de quando, se eu não me engano, o apóstolo Pedro, a Bíblia diz que a sombra do homem curava. Irmãos, a Bíblia diz da boca do próprio Senhor Jesus que obras maiores do que Ele, Jesus, fez, nós faríamos. Mas nós precisamos desfrutar dessa presença de Deus. E eu creio aqui que pode, na minha opinião, tá? Não estou dizendo que isso é Bíblia, não, cada um interpreta como quiser. Mas esse texto diz assim, que obras maiores nós faríamos. Eu penso o seguinte, que aqui é como comunidade. Eu acho que tem sim um pouquinho da individualidade, sabe? Do seu CPF. De que Deus vai lhe dar um dom, uma capacidade para fazer algo tão especial, sobrenatural. Mas eu penso que essa frase, essa fala de Jesus, é nós enquanto comunidade, enquanto unidade. Porque não tem nada tão forte e tão milagroso quando nós deixamos o nosso ego de lado, os nossos próprios interesses, e nos colocamos à disposição uns dos outros, em prol uns dos outros. Isso fortalece e potencializa. Os irmãos conseguiram, não sei se eu estou viajando demais, os irmãos conseguiram entender? Imagine, Gustavo só tem 10 reais. Tem uma pessoa que está com uma casa precisando de uma reforma, caindo aos pedaços. Vou dar um exemplo aqui. Gustavo, com 10 reais, vai conseguir fazer a reforma da casa de uma pessoa? Não. Mas se Gustavo, junto com seus irmãos, cada um contribuindo com 10 reais, ali vai. A gente não consegue fazer algo muito maior e melhor? Imagine, se poderia fazer com, vamos dizer, 10 pessoas, fazer uma casa com um quarto, sala e cozinha. Vamos dizer que agora com 1000 pessoas, a gente consegue fazer uma casa com 3 quartos, sala, varanda, suíte, tá aí. Não já potencializa
potencializa. Então, nós precisamos desfrutar disso, estar à disposição da presença de Deus, para ser movidos por esse milagre que o Senhor quer nos usar, nos levar a fazer. Está quando essa parte dela. Aí uma pergunta: quais áreas da sua vida precisam ser transformadas pela presença de Deus? Reflita. Qual área da sua vida precisa ser transformada pela presença de Deus? Você está precisando com urgência. Peça a Deus nessa noite, hoje e sempre, até que Ele haja nessa transformação que você precisa. Ou até que Ele transforme o seu coração. Porque às vezes a gente está querendo muito uma coisa que não é o que Deus quer para a gente. Aí está batendo cabeça, está sofrendo, está chorando. Aí Deus está dizendo: eu já mandei você se livrar desse embuste. Eu já mandei você sair disso. E você está: meu Deus, eu quero. Então, às vezes, pergunte a Deus: Deus, é eu que preciso ser transformado? Ou é aquela área da minha vida que precisa ser transformada? E como desfrutar da presença de Deus? Através da oração e do louvor. Salmo 100, versículo 4 diz: entrai por suas portas com ações de graças e em seus atos com hinos de louvor. É assim que nós desfrutamos a presença de Deus. Salmo 100, versículo 4. Outro elemento que nós desfrutamos da presença de Deus, meditando a sua palavra. Josué 1,8 diz: não cesse de falar dos livros dessa lei, antes medita nela de dia e de noite. Através da palavra também desfrutamos da presença de Deus. Ouvindo e esperando em Deus. Não é só falar, né? Nós também precisamos ouvir o que Deus está nos dizendo e esperar com paciência nele. Salmo 46, 10 diz: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Os irmãos estão entendendo? Então, às vezes, a gente está atribulado, agoniado, né? Naqueles dias assim, que um fósforo que cai no chão, a gente já fica irritado. Aí Deus está mandando: aquieta-te. Desse jeito não tem como você desfrutar. Eu já dei tudo que você me pediu, mas você não está vendo, não está conseguindo se acalmar para receber e desfrutar. Aí Deus está dizendo: aquieta-te, cala a boca um pouquinho aí. Shut up, please. Quieta um pouco. Fique em silêncio. Porque às vezes a gente fica romantizando demais Deus, né? É porque a gente tem que ler os textos da forma correta. Tem texto que tem exclamação. Exclamação na língua portuguesa é para enfatizar. É botar força na voz. É tipo assim: aquieta! Sabe quando uma mãe ou um pai está retado com o filho, pega o filho, dá aquele sacode? Eu já mandei você ficar quieto. É tipo assim. Tem momento que Deus vai dizer: ô meu filho. Não vai ter claro que Deus vai dizer: epa, quieta aí, cala a boca. Os irmãos entenderam? E para concluir, desfrutar da presença de Deus é um privilégio que nos transforma, nos completa e nos conduz à verdadeira alegria. Não é apenas sobre sentir a presença dele nos momentos específicos, mas viver continuamente na presença de Deus. Amém? Glória a Deus.